Se você acompanha a gente por aqui, sabe que o Essa Geração é um podcast que tenta descobrir o que os jovens brasileiros pensam sobre assuntos como política, família e religião. Nessa temporada, a gente está acompanhando o jovem professor Gabriel Richard. Ele tem 24 anos, é carioca e se identifica como judeu. E é na voz dele que a gente vai entender os dilemas das juventudes quando a pauta é educação. Eu terminei o episódio anterior com uma pergunta bem casca-grossa. Será que vale a pena isso mesmo? Essa luta pela educação vale? A gente está perdendo o nosso tempo ou isso aqui faz sentido mesmo? Eu sei que essa é uma pergunta muito subjetiva e difícil de responder. Mas antes de chegar numa resposta, eu acho importante você entender de onde vem essa minha insatisfação. Sou estudante de História da UFRJ, sou estagiário de uma escola chamada Eliezer Max, aqui no Rio de Janeiro, no bairro de Laranjeiras. E eu vou mostrar para vocês hoje um pouco do meu dia a dia, do meu cotidiano. Eu levei a sério essa história de se colocar no lugar do outro. E vou levar você para a vida de um jovem professor negro periférico, LGBTQIA+, e morador do Morro do Turano. Pegar o busão, já, para chegar a tempo na escola. Minha rotina é meio comum. Eu acordo bem cedo porque não gosto de chegar atrasado, tomo café, eu amo café, e saio para pegar o busão para chegar a tempo de deixar tudo preparado antes da turma entrar em sala. Eu sou estagiário, então dou suporte aos professores e aos alunos. Sou meio que um monitor. Nesse dia, eu estava indo dar uma aula de literatura judaica. Agora, saí de casa, tô aqui descendo o morro. Hoje o dia promete. Sussa. Daqui a pouco eu chego no ponto de ônibus. Pegar o busão e partir para o trabalho. Tô animado para hoje ser um dia bem legal. O Morro do Turano fica na zona norte do Rio de Janeiro, entre os bairros da Tijuca e do Rio Comprido. Eu moro aqui desde que eu tinha 8 anos e já fiz muito esse trajeto, Zona Norte, Zona Sul. A primeira lembrança que me vem à cabeça, quando eu penso nesse vai e vem, sou eu, bem pequenininho, acompanhando minha avó nas festas do colégio que ela trabalhava como faxineira, o Santa Doroteia, onde ela conseguiu uma bolsa para eu estudar. Era uma viagem relativamente longa, de uns 40 minutos, e que passava por vários túneis. Parecia que eu estava atravessando um portal. Um outro tipo de lugar, com outro tipo de asfalto, outro tipo de casas, outro tipo de pessoas. Na época, eu não tinha a gramática que eu tenho hoje, mas certamente eram pessoas, em sua maioria, brancas, e não negras como eu. Mas eu lembro dessa sensação de que era uma coisa que não tinha nada a ver com o lugar de onde eu estava vindo. Na adolescência, esse portal ganhou outra dimensão. Para fazer qualquer coisa que envolvesse lazer, eu tinha que atravessar a cidade. Ir à praia, ir a uma apresentação de teatro que alguém conseguiu ingresso, eu tinha que pegar um ônibus, atravessar o túnel para ter acesso. Acesso a coisas que estão aí na cidade que é partida. E ter isso atravessando minha história é algo muito marcante, não só pela minha cor, nem pela minha condição periférica, mas isso de sempre passar por uma espécie de prova, você pegar um transporte lotado para chegar no outro lado, no lado que tem um tesouro para poucos. Em 2013, eu comecei a estudar no Amaro Cavalcante, e que eu tive que pegar um ônibus que passava por um túnel. Como o Amaro é uma escola pública que fica na Zona Sul, eu comecei a fazer rolê e conheci uma galera que estudava nas escolas públicas e particulares da região. E numa dessas, eu conheci o Ivan. Meu nome é Ivan Shaw. Eu tenho 22 anos, faço História no UFRJ, junto com o Gabriel. Trabalho no Eliezer, que é uma escola judaica aqui de Laranjeiras. Também trabalho junto com o Gabriel. Apesar da gente estudar na mesma faculdade e dividir a mesma sala dos professores, eu conheci Ivan em outro contexto, onde muita amizade verdadeira começa. Numa mesa de bar, em frente à Hebraica. Foi um encontro bem casual, assim, bem casual, de escutar uma palavra ou outra, assim, se apresentar,
gerar aquele interesse, né? Pô, parece uma pessoa legal para fazer uma amizade, para bater um papo, né? E aí eu escutei ele falando que ele foi do Shomer, né? Que é o mesmo movimento juvenil judaico socialista que eu fiz parte. E eu escutei ele falando que ele foi numa atividade do movimento, né? Eu devia ter uns 18 anos nessa época. E entre um chopp e outro, eu descobri que ele estudou no Eliezer desde os 2 anos de idade e cresceu na comunidade judaica. Para quem não sabe, uma parte da comunidade judaica valoriza muito a questão dos movimentos juvenis. É meio que uma tradição da comunidade e um jeito de manter ela viva, através de uma educação feita de jovem para jovem. Foi num desses movimentos, o Shomer, que o Ivan se encontrou como educador. É complicado, né? Explicar é muito complexo. É complexo mesmo, mas eu vou tentar. O Shomer é um movimento juvenil judaico sionista e socialista. A gente tem uma perspectiva de coexistência entre Israel e Palestina, ou seja, 2 estados para 2 povos, e o diálogo permanente entre judeus e árabes para que haja diálogo e respeito. Os encontros costumam acontecer aos sábados, e a gente debate tudo, não só religião e política, mas todas as questões que eu, particularmente, acho que todo mundo deveria debater e refletir. Ao contrário do Ivan, eu não venho de uma família com tradição judaica. Eu fui me conectando aos poucos com esse universo. E a escola Eliezer Max é uma peça fundamental nisso tudo, junto com o Shomer. Eu me lembro que estava começando a me interessar pelo judaísmo. E pensei assim, se os jovens evangélicos, católicos e os espíritas se reúnem, os judeus também devem ter algo do tipo, né? E aí eu pesquisei exatamente assim, Grupo de Jovens Judeus. E o primeiro resultado foi Movimento Juvenil Judaico-Sionista Hashomer Hatzair. E aí eu vi fotos de piscina, guerra de bolinha d'água, vôlei, futebol de sabão. E eu fiquei pensando, cara, que coisa maneira. E depois vi que ainda tem debate sobre política. Entrei em contato pelo Facebook, isso era em 2013, a gente ainda usava Facebook, e mandei uma mensagem me apresentando. Aí me falaram, vem aqui, porque como você não é da comunidade, tem que passar por uma reunião. E lá fui eu para a Hebraica Rio. Cheguei e era o único de fora da comunidade judaica. E o único preto. Mas eu nunca me deixei intimidar por causa disso. Por essa falta de representatividade, por essa ausência de corpos, eu nunca deixei esse sentimento me travar. E vivi a experiência. Fiz várias atividades e participei de alguns debates super interessantes. Foi a primeira vez que eu ouvi hebraico. Aquilo me encantou de um jeito. Eu me senti em casa. Mas apesar de me sentir em casa, foi essa mesma casa que recebeu o Bolsonaro na pré-campanha de 2017. Pode ter certeza, se eu chegar lá, não vai ter dinheiro para ONG. Esses inúteis vão ter que trabalhar. Se eu chegar lá, no que depender de mim, todo cidadão vai ter uma arma de fogo dentro de casa. Foi um choque pra mim. Ver aquele monte de judeu entrando pra assistir um cara que já fez, mais de uma vez, reverência ao nazismo. E já até posou com um cara que faz cosplay de Hitler. Será que eles perderam a memória e esqueceram toda a barbárie do passado? Mas eu tava lá, do lado de fora, junto com vários movimentos juvenis judaicos, com cartazes e microfone levantando o coro. O movimento sionista não apoia a fascista. Uma coisa que eu e o Ivan temos em comum é que a gente acredita numa educação mais horizontal. Acho que é uma coisa dessa geração. Eu acho que uma educação horizontal é uma educação construída através do diálogo, né? Em que o educador não se vê acima do educando. A gente não é o detentor do saber e a gente está ali enfiando pela goela o conhecimento nos alunos, porque eles têm que decorar tudo que a gente tem para falar para eles, porque nós somos estudiosos e não sei o quê. Não, a gente entende que o conhecimento ele é produzido conjuntamente. O aluno tem muito para ensinar para a gente tem muito para ensinar também. Tem uma coisa muito interessante nisso que o Ivan está falando. O conhecimento que de fato fica não é aquele decorado, é aquele que é construído junto. Se você parar para pensar agora na quantidade de coisa que você aprendeu na escola, quanta coisa você já esqueceu? Por isso, eu acredito numa educação cada vez mais participativa e mais colaborativa. Inclusive, essa era uma das nossas reivindicações já na época da ocupação, com todos aqueles saraus, aulões e oficinas que a gente organizava. Acho que no fim das contas, nem tudo mudou.
naquele Gabriel desde então. O busão já chegou. Vou agora correndo, pegar o ônibus. Vamos lá. Caminho do trabalho. Dei sorte que ele chegou a tempo. Senão eu teria que pedir um Uber, sei lá. Mas deu certo. Nesse dia, acabou acontecendo o que eu não queria. Tô um pouco atrasado, mas é isso. Bem, desci do ônibus. Agora tô indo em direção à escola. Tô chegando pertinho. Tô um pouquinho atrasado. Tava atrasado para fazer uma reunião com o Ivan e para encontrar minha turma do dia. Mas acontece. Coisa de quem precisa atravessar a cidade e pegar muito túnel. Cheguei aqui agora, na sala. Sempre que eu tô em sala de aula hoje em dia, eu lembro daquele Gabriel que liderava a ocupação do Amaro Cavalcante. Começou a ocupar no dia 14 de abril, numa Assembleia Geral dos Estudantes, que foi bem intensa, inclusive, estavam presentes funcionários, professores, que a maioria são revistas. E aí houve uma grande confusão, foi tipo Revolução Francesa, sabe? Só faltou cadeira voar, né? Porque ocupação é um modo, para a galera que não tem noção muito de luta, às vezes é um modo muito radical de entender as coisas, de fazer valer os direitos, né? E a galera não queria. Daquele Gabriel que acreditava na educação mais inclusiva, mais colaborativa, mais participativa, mais envolvente, mais próxima, que pensava, quando eu estiver numa posição de educador, eu quero colocar essas ideias aqui em prática. E eu fico feliz de viver isso hoje em dia, de poder montar minha aula de um jeito dinâmico e com muita liberdade, de vivenciar a educação que eu acredito, porque, para mim, educador é um canal transformador. E mais que isso, aquele que entende que precisa se transformar com os outros, o tempo todo. Esse meu passado está entranhado em mim, marcado no meu corpo. É uma postura, é um posicionamento, uma reverência a esse passado que não foi em vão. E mesmo sem saber, eu alimentava um lado que foi ganhando força ao longo dos anos. Gabriel nunca precisou, assim, de eu dar empurrãozinho nele, nada. Sempre foi muito assim pra frente. Eu nunca precisei ficar no pé dele pra isso, não. Estudo, trabalho, nada disso. Essa voz já apareceu por aqui. É minha mãe, Súlia. E para você não ficar achando que é coisa de mãe, eu separei outro depoimento. Eu acho que o Gabriel foi a força motriz, assim, desse movimento da gente. Essa é a Luana, outra grande amiga minha. Quem apresentou a gente foi o Ivan. Foi ele que nos apresentou. E aí nos tornamos um grande trio, assim, de uma relação muito, muito próxima, muito intensa, de muita troca, muito grude também, de muitas conversas e que permeia toda a minha vida, assim. E nós nos conhecemos nesse dia, o que eu acho que é bem especial, assim, o dia que marca o fim da escola, pra mim. Eu conheci a Luana no dia em que ela fez o Enem. É curioso notar que a educação é uma coisa que permeia muito a vida da gente. Eu conheci a Luana no dia do Enem, me aproximei do Ivan por causa do movimento, que tem a ver com a ideia de educação não formal. Nós 3 trabalhamos em escolas. A Luana, inclusive, estudou e já trabalhou também no Eliezer. E também viveu a realidade do outro lado do túnel, em escolas no Morro do Alemão. Ela tem uma história que eu acho que é muito importante que seja contada. Por isso, vou deixar que ela mesma assuma por aqui. Foi um estágio que eu fiquei 1 ano, né? Então eu fiz parte da equipe, entendi dinâmicas ali de maneira mais profunda, continuada, e pude ter maior contato com as crianças, entrar em maior contato com elas e conseguir acompanhar mais processos, né? Quando eu fiz pesquisa de campo no Alemão, eu fui, acho que, a 6 escolas, talvez, e eram encontros muito pontuais, e era num papel de pesquisadora em formação, né? Então, a gente estava muito atenta às dinâmicas institucionais, dinâmicas de território também, e dinâmicas entre a sala de aula, entre as próprias crianças. A grande maioria das vezes a gente fazia a parte de campo, né, assim, combinada, sem adultos em sala de aula. Nesse caso, a adulta era ela e a outra colega, que tinham acabado de fazer 20 anos no máximo. Nessa época, a gente nem se considera adulto. Ao contrário do que ela viu na escola particular da Zona Sul, tinha muitos alunos negros e com idades diferentes numa mesma sala.
e era um lugar marcado pela violência policial. Ela contou que em algumas escolas tinha marcas de tiros, de tiroteios que aconteceram perto da escola. Um deles ficou bem conhecido, infelizmente. A morte de uma menina de 8 anos, baleada a caminho de casa no Rio de Janeiro, provocou indignação e protestos. Testemunhas dizem que o disparo foi feito pela PM. Agatha Félix estava dentro de uma Kombi com a mãe quando foi atingida com um tiro nas costas. Ele atirou em quem? Em quem ele atirou? Foi na mãe dele, não foi. Foi no pai, não foi. Foi na filha, não foi. É polícia. Foi na minha neta, não é criança. 8 anos de idade, agora tá aí, ó. E ela estudava numa escola chamada Domingos Bebiano, se não me engano, e foi uma das escolas a qual eu fui. Então, essa questão da violência marcava muito, assim, a fala das crianças. Essas experiências de violência de um vizinho próximo, de uma criança da mesma escola, isso marcava muito. E eu acho que isso no Eliezer nunca apareceu, assim. Inclusive, eu vou até pegar aqui uma coisa que eu escrevi, uma reflexão, peraí. Posso? Um segundo? Eu sei onde está esse caderno. A Luana estava falando com os alunos do Eliezer sobre uma festa judaica que acontece no final do ano, o Hanukkah. É tipo o Natal judaico, a festa das luzes. Basicamente, a gente comemora a resistência dos judeus em relação ao helenismo. Daí que vem a questão das luzes, que venceram as trevas e não deixaram que o judaísmo morresse. E nesse dia, ela estava trabalhando com essa questão heróica com a turma. Depois, ela anotou o seguinte no seu diário de campo. Hoje conversei com as crianças sobre heroísmo e talvez na intenção de diminuir a bagunça, pedi para que elas desenhassem alguém que fosse uma heroína para elas. Além de Super-Aranha, Salva-Vida, a mãe, entrou em jogo um ator muito controverso, a polícia. Aí, entre aspas, eles prendem os bandidos que invadem as casas. Outra fala, os bandidos são maus, por isso a polícia prende. Admito que precisei fazer um forte exercício de deslocamento para não falar tudo que vem na minha cabeça quando vi a associação entre polícia e herói. Bom, qual o contato que aquelas crianças têm com a polícia? Nos filmes, na brincadeira de polícia e ladrão no recreio? É que imediatamente essa situação me remeteu às crianças da Escola Municipal Rubens Berardo, que ao invés de se xingarem de filho da puta, se xingavam de filho da polícia. Inversão de papéis. Como um agente social ocupa significados tão diversos em função da classe e do território. Forte, né? Essa história me faz pensar em tanta coisa. Eu tô falando sobre Cidade Partida desde que o episódio começou. E é impossível falar sobre isso sem pensar em corpos negros, sem pensar na favela, sem falar na desigualdade e na falta de acesso. Porque muitas pessoas que estão na criminalidade são pessoas que não tiveram oportunidade de estudar, que muitas vezes tiveram que trabalhar desde cedo para trazer o sustento da casa. É o resultado do abandono do Estado em relação às pessoas, que se deixou contaminar pelo discurso de que bandido bom é bandido morto e que não tem mais volta. Mas eu acho que tem. Não que eu seja aquele professor sonhador que acha que a educação resolve tudo. Não, educação não é remédio. A educação precisa de pessoas, de agentes transformadores, porque sozinha ela não vai transformar nada. Ela é um meio, uma possibilidade, ela é uma possível catapulta, uma opção de caminho que não da criminalidade, que não da miséria extrema, que não da falência radical do ser humano. Seja onde ela estiver, na favela ou no asfalto. A educação é um túnel, um portal, que abre seus olhos. Quem não tem os óculos de educação está cego, não consegue enxergar o mundo com criticidade. E foi ela que me fez enxergar essa cidade partida, que me faz pensar todo dia. A educação deveria ser um direito de todos, mas não é. É para poucos. Não nos interessa muito, num país como o Brasil, ter alguns poucos que sabem tudo e muitos que não sabem nada. Esse é um trecho de uma entrevista que o professor Chico Soares deu ao canal Em Frente, da Fundação Tid Setúbal. No vídeo, ele fala da importância de criar indicadores que mapeiam essa desigualdade e sobre a criação de políticas públicas que reduzam esses danos. Até porque, se a gente olha para os últimos anos, os números são desanimadores. De acordo com uma pesquisa encomendada pela FGV, a cada 100 alunos do ensino fundamental, 12 não receberam conteúdos no ensino remoto.
Imagina isso multiplicado pelo número de estudantes que há em todo o Brasil. Depois de ouvir tudo isso, e principalmente ouvir o trecho do caderno de campo da Luana, acho que a pergunta levantada até aqui tá mais que respondida, né? Será que vale a pena isso mesmo? Essa luta pela educação vale? A gente está perdendo o nosso tempo ou isso aqui faz sentido mesmo? Apesar de tudo, sim, ainda vale a pena. Vale a pena lutar para que os poucos virem muitos, porque quando a gente fala sobre educação, a gente está falando de acesso. Um dia eu fui aquele menino articulado, cheio de sonhos que vocês conheceram. Ainda sou, na verdade. E apesar de todas as atribulações que eu vivi, foi graças à educação que eu já consegui realizar alguns desses sonhos. Um beijo pra vocês. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Tchau, tchau, gente. Shabbat Shalom, em hebraico, significa descanso e paz. É uma saudação que a gente usa para desejar um bom descanso no período entre o pôr do sol de sexta-feira até a hora que o sol se põe no sábado. Como era a sexta do feriado de carnaval, a gente falou sobre Purim, uma festa judaica muito parecida com a folia brasileira. E apesar de ter sido tomado pelo espírito folião aquele dia... As crianças todas estão no pátio, nesse momento de intervalo, e aí é um mini bloco na escola. Oi. O bloco tá muito legal. Olhar para o pátio de uma escola da Zona Sul carioca e lembrar do cenário que a gente encontra quando atravessa o túnel me fez pensar mais ainda sobre as batalhas diárias que precisamos enfrentar. E voltei para casa com algumas perguntas martelando na minha cabeça. Será que sonhar ainda é um luxo que só cabe em alguns IPTUs? Quando a educação acessível vai deixar de ser sonho e vai virar realidade? Eu espero você no terceiro e último episódio dessa temporada. Essa Geração é uma produção da Rádio Novelo para a Fundação TID Setúbal. A coordenação geral por parte da Fundação é da Fernanda Nobre e do Márcio Black. E quem responde pelo digital e pela identidade visual é o Amaury Eugênio, a Gaia Vieira e o Ricardo Matés. Pela Novelo, a coordenação geral do podcast é da Paula Scarpim e da Bárbara Rubira, que também é responsável pela produção com apoio da Clara Reustab. Quem assina o roteiro é o Edu Araújo. A edição é da Clara Reustab e a sonorização é da Júlia Matos. A mixagem é do João Jabassi, da Pipoca Sound. E foi no Pipoca Sound que gravamos a locução dessa temporada. A nossa música tema foi composta pelo Chico Correia. A coordenação digital é da Bia Ribeiro, que também faz a distribuição e a locução. Olha só o que eu achei aqui, muito bom. É um trecho do Pirkei Avot, que é a ética dos pais. É um conjunto de máximas de grandes rabinos. E aí tem uma série de questões aqui muito interessantes. Eu achei o seguinte: quem é sábio? Aquele que aprende de toda pessoa. Quem é forte? Aquele que domina sua má inclinação. Quem é rico? Aquele que contenta-se com a sua parte. Quem é honrado? Aquele que honra os outros.